Hoje eu vou mostrar uma história um pouco diferente para vocês terem uma noção de como que eles agem quando eles lidam ou quando eles trabalham com pessoas que não têm um caráter assim tão bom, sabe? Tão correto. Vamos ver como que eles cobram essas pessoas, como eles lidam com essas pessoas e ao mesmo tempo como eles também ajudam essas pessoas. Então eu acho que essa situação de hoje, eu acho que esse caso de hoje, ele mostra muito bem essa tal dualidade deles, né? A forma como eles são, de certa forma, resilientes, que eles acabam se encaixando em qualquer canto, em qualquer situação. A pessoa em questão é um babalorixá, não só sacerdote dentro do candomblé, mas também sacerdote dentro da Umbanda, pai de santo, zelador, não sei como você chama aí no seu estado. Para muita coisa ao longo da vida dele, ele sempre gostou de recorrer a Exu e Pombagira, e ele realmente tem muita força nessa linha também. Só que, ao mesmo tempo em que ele pedia, ele também era muito solicitado, ele também tinha muita responsabilidade com essas entidades, elas também cobravam muito dele e sugavam muito dele. Na minha opinião ainda sugam, mas é aquilo, né? A questão de ponto de vista. No ponto de vista dele, é suportável. Só que chegou um determinado momento da vida dele, em que ele teve problemas de relação com pessoas, e ele não foi avisado que essas pessoas eram ruins, que poderiam prejudicá-lo de certa forma. Ele sempre foi muito fiel, sempre fez tudo que eles pediam, sempre tratou todas essas entidades com o maior respeito, com o maior carinho, cuidado, sabe? Aquela pessoa que sempre faz as festas que eles pedem, sempre dá o que eles pedem, trabalha na medida que é solicitado e tal. Então, assim, ele era realmente fiel e muito cuidadoso. E ele ficou muito chateado, ele ficou muito puto, porque ele foi realmente passado pra trás, assim, num grau, sabe? O negócio foi bizarro, não vou detalhar aqui até pra não identificarem. Só que ele ficou puto e ele resolveu parar de trabalhar um tempo com essas entidades, porque ele tava realmente triste. O que acontece? Ele recebeu o aviso. A Pombagira dele eu não vou falar, até pra não ficar fácil de identificarem quem é, porque essa história até de certa forma é conhecida. Mas o Exu com o qual ele trabalhava é o Tranca-Rua, mesmo que o meu, inclusive, Tranca-Rua das Almas. E ele foi avisado que se ele não voltasse, não colocasse as coisas corretamente, na questão de trabalho, se ele continuasse ignorando essas entidades, ele seria castigado. E eles ameaçaram de que ele não iria andar, de que ele não iria se mexer, de que ele iria ficar parado, né, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer. Quem aqui é de Ançã, né, assim como eu, sabe que é difícil, a gente não gosta realmente de ficar parado, trancado, a gente é muito ativo, tá sempre fazendo alguma coisa e tal. E ele é assim também. Só que ele não levou fé. Ele não levou fé, primeiro porque ele achou que fosse uma falta de respeito se isso acontecesse, então ele nunca pensou que essas entidades chegariam num ponto desse. Segundo, porque é uma coisa tão absurda, como é que você vai fazer alguém parar de andar, né? Como é que você vai impedir alguém de se movimentar, de sair, sabe? Como é que você vai causar o prejuízo do tamanho que eles estavam falando que causariam? Qual seria o mecanismo? Então, como ele pensou, ele não conseguiu achar um meio, tipo assim, pô, não tem como a pessoa fazer isso comigo, então ele não acreditou, não levou fé. E um belo dia ele estava na casa dele, estava fazendo um churrasco, fazendo uma recepção ali de pessoas mesmo, um dia de domingo normal. E simplesmente essa história, eu não sei como que eu não assim, sabe, como que isso foi em 2015, eu não sei como que eu não abri meus olhos nessa época, sim, definitivamente. Ele na parte de baixo, a garagem dele era dessas que você sobe, assim. O carro dele tava parado. Simplesmente o carro dele sozinho, o carro dele andou, desceu a garagem e atropelou ele. Assim, passou
machucou a perna dele de uma forma, né, quebrou de uma forma que ele precisou ficar sem andar por meses. Realmente ele ficou em situação de repouso, cheio de parafusos, cheio de uma porrada de coisa dentro de casa, dependendo do cuidado do marido e de outras pessoas, porque era realmente uma situação muito delicada. E a situação é que todo mundo ficou querendo entender como que um carro tinha conseguido andar sozinho a ponto de passar por cima dele, a ponto de atropelar ele dentro da própria casa. Tipo, não tinha ninguém de fora ali, entende? E depois disso, obviamente, ele ficou com muito medo, mas também ficou com muito ódio, né? Então ele tentou, assim, cortar definitivamente o vínculo com essas entidades. Ele jurou que ele não trabalharia mais. E passados alguns meses, ele se recuperou, obviamente, seguiu com as obrigações e com as coisas dele dentro do centro dele de Candomblé. A linha branca de Umbanda continuou sendo trabalhada. Conseguem compreender que ele tinha toda a situação dele dentro da espiritualidade, assim, correta. Ele cumpria as obrigações dele, ele cuidava das pessoas que tinha que cuidar, fazia tudo o que tinha que fazer. Consegue entender isso? Ah, bom, porque vocês adoram inventar desculpas, né? Então eu tô explicando como é que ele lidava com a religião. Não foi descuido nem desleixo dele. Só que ele realmente, ele não tinha como trabalhar no sentido de Umbanda. Ele trabalhar não, ele podia abrir a gira e continuou realmente abrindo e tendo festa e tudo mais, e conduzindo a gira, mas não trabalhando. Levou muito tempo, acho que foi quase um ano pra ele conseguir, assim, estar fisicamente recuperado. Aí o que acontece? Como que aconteceu a reviravolta? Ele ganhava, na ocasião, um tipo de aposentadoria, um tipo de situação pelo INSS. Como é que isso funciona? Ele foi tipo que afastado por um tipo de invalidez que ele não tem, na verdade, sabe qual é? Que ele tá são e perfeito, mas mesmo com essas perícias tão complicadas, quem é que lida com o INSS deve saber. Eu sei porque eu tenho cliente que volta e meia precisa passar por algum lance desses e é foda. E simplesmente, na hora que ele mais precisou, sem alguém conseguir entender o porquê, esse benefício ficou bloqueado. Ele começou a ter um monte de problema que não recebia, não se sabe porquê. Com isso, obviamente, a revolta dele foi só aumentando, porque chegou um momento em que ele chegava a trabalhar, ou ele chegava a conversar com as entidades virada em outro sacerdote amigo dele, né? Ele conversando, entendeu? Assim, a pessoa virada e ele conversando com a entidade. Eles só falavam que ele estava sendo punido, porque ele de certa forma mediu força, porque ele tentou sair, porque ele faltou com respeito. Claro que essas explicações não foram suficientes e nem mesmo cabíveis, e ele continuou, assim, seguindo o caminho com muito medo e com muita raiva também, né? Com razão, com total razão. Então foi falado pra ele que a situação dele só se regularizaria em ambos os aspectos se ele voltasse com os trabalhos, se ele aceitasse novamente. E assim ele fez. Chegou um momento em que você tá ficando sem nada pra comer na tua casa, suas contas você não tá mais pagando, tudo tá embolando, você tem o seu trabalho onde você recebia um retorno do governo por conta dele, né, já que ele era concursado e tudo mais. Então isso deu algum problema que ninguém consegue entender nem resolver. Ao mesmo tempo que no seu trabalho dentro do terreiro não entra cliente para você trabalhar, para você fazer nada. Tudo tá realmente fechado e você não consegue desatar nem dentro do Candomblé, nem na linha branca de Umbanda. Você faz o quê? Você vai lá e retorna. Foi o que ele fez, como já era esperado. Em pouquíssimo tempo as coisas já se rearranjaram, já se realinharam e ficou tudo bem, no sentido financeiro, de saúde e tudo mais. Agora, isso que eu quero falar pra vocês é o ponto que eu tava querendo mostrar sobre a dualidade deles. Ao mesmo tempo que eles prejudicam uma pessoa sem uma coisa específica, olha como eles podem ser úteis para essa mesma pessoa caso ela faça alguma coisa errada. Olha só. Teve uma época que aqui no Rio deu muita chuva, no sentido de destruir as coisas, sabe qual é? E o governo tava
estava cobrindo, estava dando um auxílio para pessoas que tivessem as coisas destruídas. Neste caso de quem tinha templo, era muito mais fácil conseguir esse auxílio, essa ajuda mesmo para reconstruir. E essa ajuda ela vinha em parte por dinheiro, em outra parte por material mesmo, material de construção. O terreiro não estava tão bom, o terreiro dele não estava tão bom, não tinha terminado de construir. Simplesmente ele resolveu que iria forjar um desabamento do lugar e assim conseguir essa tal ajuda, né? A parte do material, uma parte ele já tinha, porque ele já estava realmente pensando em reconstruir, então juntou com o que ele já tinha e realmente daria para construir um senhor templo ali, e o dinheiro ele ia embolsar para ele, ia ficar para ele, sabe qual é? Ele trabalhou muito nessa linha com essas entidades para conseguir todas essas tramóias, e de fato ele conseguiu. Assim, elas realmente ajudaram ele a conseguir, porque assim, gente, a situação era tão... Sabe o que é uma coisa tão ridícula? Que se você contar, ninguém acredita, porque é absurdo. Como é que você vai conseguir uma merda dessa aqui? Sabe qual é? Então é o mesmo caso dos bandidos que tem fechamento de corpo que a polícia ou o inimigo não enxerga, né, Paulo? Ele tá ali e ninguém enxerga ele, sabe? É tipo assim. E ele conseguiu. Ele é um troço que tá amarrado pra um monte de gente. Ele realmente conseguiu sem ter tido nem ao menos uma parte do lugar caído, sabe qual é? Sei lá, cara, é um troço realmente bizarro. Então as entidades, ao mesmo tempo que prejudicaram ele em um ponto da vida dele, elas também foram muito boas pra ele em outros pontos. Elas fecharam 10/10 com ele. Então foi o que ele chegou pra mim, ele me perguntou: como é que você quer que eu largue isso? Eu tenho realmente um caso de amor e ódio, porque eu sei que elas me prejudicaram muito, e tem muitos outros assuntos que eu não vou entrar aqui, porque isso que eu tô entrando é uma pessoa que todo mundo conhece, mas eu também não faço questão de expor a pessoa, por isso que eu tô ocultando alguns dados. Mas tem casos, tem situações da história dele que ele foi realmente muito cagado, assim, ele foi muito ferrado mesmo, e ele conta que isso acontece com ele desde que ele tem uns 14 anos de idade, sabe qual é? E ele chegou pra mim numa dessas conversas, já anos depois, né, há pouco tempo, ele falou: cara, eu não tenho como largar, eu realmente não tenho, eu fico pensando da minha vida, o que eu vou fazer se eu largar eles, sabe? A sensação que ele fala que tem é de desamparo total, é como se as coisas não funcionassem. O orixá não tem uma mão para chegar ali e agir, o preto velho não tem a mão para chegar ali e agir, porque os exus e as pombagiras, principalmente no caso dele, as pombagiras, elas tomam conta assim total da vida dele. Não tem espaço para alguém chegar ali e se meter para ajudar ou para prejudicar. Ele é realmente fechado com elas. Eu sempre falo isso pra mim, que olha, eu prezo porque eu sei que, embora eu possa me prejudicar aqui na frente, eu sei que lá na frente eles vão me honrar. Eles vão honrar o amor e a fé e todo o cuidado que eu tenho com eles. Não custa nada lembrar que a situação dele econômica, material, né, o carro, tudo mais, bem como a parte física também, tá tudo restabelecido. Ele segue a vida dele aí nessa tramóia, nesses rolos. Ele tem muita coisa, cara, que ele conseguiu, assim. O caminho dele, em tudo que ele tenta fazer, mesmo que seja tramóia, por incrível que pareça, funciona, gente. E ele leva uma vida, assim, muito tranquila. Então, esse é um ponto que a gente chega no seguinte: é real que os sacerdotes, as pessoas que trabalham dentro da Umbanda, no caso, ou até mesmo do Candomblé, que eu já vi muito isso nesse sentido, e são pessoas honestas, e são pessoas boas, são pessoas que fazem as coisas corretamente, não enganam os outros, não passam as pessoas para trás. Essas pessoas, geralmente, elas são super fodidas. Elas não conseguem dinheiro pra porra nenhuma dentro do terreiro delas. A vida delas, quando elas não trabalham em terreiro, quando elas não têm um terreiro, quando elas trabalham pra alguém, no caso, a vida delas é cheia de problemas. Nada consegue auxiliar essas pessoas, enquanto que existem sacerdotes
que são 171, cara. Que eles são filhos da puta. Chega aqui no YouTube e dá uma procurada aí. Inclusive gente que fez vídeo de resposta pra mim ano passado, que vende amarração com pombagira, que vende calcinha, perfume, rosa, os caralho 4, sabe? A lógica que eu tô querendo te falar é que vocês têm que parar de achar que eles têm essa função de cobrador do astral, porque isso é mentira, gente. Eles não têm essa função de cobrador, até porque eles não têm nem como fazer isso. A gente conclui que eles são dúbios, totalmente dúbios, e muitas das vezes eles vão usar a vestimenta que vai se adequar ao caráter do médium, ao que, não só ao caráter, mas também às crenças pessoais. Então, se você é uma pessoa, como eu, na época que eu comecei a trabalhar com eles, que acredita fielmente que eles são bons, que eles são guardiões, que eles têm um trabalho a cumprir e tal, essas pessoas só vão ver esse lado deles. Eles nunca vão aparentar pra você, eles nunca vão chegar pra você e falar, olha, eu faço tudo, eu toco tudo, eu trabalho pra qualquer linha, pra qualquer tipo de pessoa, eu faço qualquer tipo de serviço, entende?